Olá, você que está conosco em mais um Bíblia Sem Pressa. Você está bem? Como foi de feriado? Passeou bastante? Descansou? É uma maravilha estarmos de volta aqui com mais um estudo da palavra. Desta vez nós vamos entrar no livro de Josué, livro bíblico de Josué, um livro que tem muitas lições para nós, muitos exemplos, né? E agora vamos começar a falar um pouco dos livros históricos. Josué é um livro histórico. Estudamos o Pentateuco, estudamos o livro de Jó, e vamos entrar agora no livro de Josué. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, crendo que o Senhor está neste lugar, pedindo o Teu selo, pedindo a Tua revelação constante, e que nós possamos, ó Pai querido, receber do Senhor aquilo que só o Senhor tem para nos dar. Em nome de Jesus, venha nos selar, venha selar nossa casa, nossa família, tudo que temos, tudo que somos te pertence, e a partir deste momento, pedimos que o Senhor venha com toda a revelação necessária para que possamos aprender um pouco mais sobre a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou pedir, então, autorização a você, permissão, para nós dividirmos, né, a tela aqui com a apresentação dos slides. E aqui do começo nós vamos, então, iniciar de onde paramos. Nós temos aqui algumas coisas a falarmos ainda de Deuteronômio. E vamos falar um pouquinho aqui com você. Então, vimos que Moisés morreu, né? Os filhos de Israel prantearam sua morte por 30 dias nas planícies de Moabe. E os dias do pranto do luto por Moisés se cumpriram, segundo fala o verso 8, né? Do capítulo 34 de Deuteronômio. Assim, vimos que Deuteronômio 34, 9 fala, né, de transferência de unção. Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Aqui no versículo 9 do capítulo 34, nós vemos a transferência de unção de Moisés para Josué. Podemos até chorar, né? Deus respeita o nosso choro, mas chega uma hora na nossa vida que nós temos que recomeçar aquilo que Deus nos mandou fazer. Então, do 9b ao 12 do capítulo 34, nós vemos que chegou a hora de Josué arregaçar as mangas e continuar. Assim, nós entramos em Josué capítulo 1. O tema deste livro é confiança em Deus. Por quê? Porque aquela nova geração tinha necessidade de ser forte e corajosa, a começar por Josué. E aprendemos o quê? Que não acabaria em Moisés. Não, Moisés foi um instrumento muito usado por Deus, mas o que Deus tinha permanecia, continuava. Então, eles precisavam ser fortes e corajosos. Josué, claro, teve medo, né? Suas conquistas envolviam a invasão de cidades e estados, e é claro que Josué tinha medo de começar. Mas, né, com certeza, o Senhor foi dando a ele orientações e estratégias para continuar. Josué não escreveu todo o livro. Muitos fatos ainda acontecem depois de sua morte, né? Provavelmente Finéias, filho de Eleazar, outro escriba próximo a Josué, foi quem continuou a escrever o livro. Talvez Josué tenha começado e alguém tenha terminado, né? A Bíblia não é clara em relação a isso. Mas, com certeza, Josué não escreveu todo o livro, porque quem escreveria após sua morte? Né? O agir de Deus. Deus até contabiliza as perdas nas nossas vidas e contabilizou também as perdas ali de Moisés, né? Toda aquela geração que saiu do Egito. Deus contabilizou essas perdas. Mas essas perdas não podem parar o agir de Deus. Portanto, Josué, é o que Deus estava falando para Josué naquele momento, contabilize só as bênçãos e não as perdas. Nos versos 3 a 9, nós vemos que o agir de Deus é grande na vida de Josué. Não vamos ler, porque são muitos versículos, mas depois você pode marcar aí
e lê. Ao invés de você ficar parado, chorando por aquilo que você perdeu, por aqueles que você perdeu, contabilize as bênçãos que essa pessoa deixou, as bênçãos que o legado dela influenciou na sua vida. Enfim, não pare. O agir de Deus não para, não é? E se ele não para, nós também não podemos parar. Ser forte e corajoso. Não faça nada sem a base da palavra. A palavra é base para tudo, para eu ser forte, para eu ser corajosa. Eu preciso ter como base a palavra de Deus. Quer viver algo novo e diferente? Faça algo novo e diferente, né? Preparar as provisões significa que o tempo de deserto acabou. E a provisão do deserto, que era o maná, também acabou. Nós lemos isso dos versos 10 e 11 do capítulo 1 de Josué. Então, o maná era uma comida oferecida no deserto. A provisão vinha no deserto. Agora, você tem que preparar suas provisões. Quando Josué percorreu o acampamento, o povo, com certeza, deveria estar chorando. E daí vem a orientação que Deus dá a Josué. Já chorou? Já ouviu? Agora levante-se, né? Engole o choro, mude de postura. Nós também vemos isso no verso 10 e 11, eu vou ler para você. Verso 10 diz assim: Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias, vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Ser forte e corajoso. Vamos embora, porque não dá tempo de ficar chorando a vida toda. 3 dias refere-se à ressurreição de Jesus e a Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade sempre presente desde o início da Bíblia. Então, o verso 11 fala de 3 dias. Percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão. Então, não é numerologia, mas os números na Bíblia têm um significado muito grande. E esse número 3 fala sobre a Trindade. A Trindade estava com Josué ali. E aqui nós vemos as 2 tribos e meia, Rúben, Gade e Manassés, né? Josué lembra essas 2 tribos e meia, a ordem que Moisés lhes deu. As tribos apoiam Josué. Então, foi lembrado aqui tudo que aconteceria para a conquista de Canaã. Então, essas 2 tribos e meia apoiam Josué e vão com ele guerrear, né? Para conquistar Jericó, e depois eles voltariam a morar aquém do Jordão. Você já chorou? Já identificou seus cativeiros? Agora é hora de se levantar e guerrear. Se Josué tinha Jericó para conquistar, eu tenho uma geração inteira para salvar. Sabe qual é essa geração? A minha. Você tem a sua. Tão somente ser forte e muito corajoso. Esse é o tempo de nós guerrearmos, levantarmos e conquistarmos a nossa geração. E assim entramos no capítulo 2, onde Josué, aprendeu com Moisés e também enviou espias para conhecer a terra. Nós vemos isso no capítulo 2 de Josué, verso 1. Então, Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Que interessante, não? O Senhor, Deus, levanta esta mulher, uma mulher que até o que é maldição, uma mulher improvável, uma mulher que talvez ninguém escolhesse, Deus escolheu. Até o que é maldição, Deus transforma em bênção. Quem sou eu para julgar A, B ou C? Né? Quem sou eu para levantar o dedo e apontar contra alguém? Porque se Deus usou até a improvável Raabe, Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. Né? O rei de Jericó foi avisado e enviou mensageiros a Raabe. E a mulher resolveu obedecer ao Senhor, mesmo sem conhecê-lo. Que coisa maravilhosa!
Inclusive, Raabe até mentiu, né? Dizendo que aqueles homens não estavam ali, que eles tinham ido por outro caminho, mas ela não conhecia o Senhor. A partir do momento que ela passou a conhecer ao Senhor, eu tenho certeza que a mentira não mais ocupou o seu lábio, mas ali, quando ela não conhecia, ela mentiu para ajudar aqueles espias. Ela foi informante. As nações tremeriam de medo de Israel, e Raabe contou isso para eles, né? Houve um juramento, houve uma aliança, e dos versos 8 a 24 nós vemos como aquela vida foi poupada, qual foi o acordo, qual foi o juramento feito a Raabe, a informante do Senhor. Assim como no deserto, a marca do sangue nas portas e janelas livraria toda uma geração de Raabe que entrou para a lista dos heróis da fé. Nós vemos isso dos versos 17 a 21. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Então, nós vemos que, por conta disso, Raabe entrou na lista dos heróis da fé, e nós lemos lá em Hebreus 11. Depois você gasta um tempinho aí de leitura de Hebreus 11, e Raabe está lá. Vermelho significa sangue, e sangue significa redenção. Raabe, né? Ela foi salva, né? Redimida por aquele fio escarlate vermelho na janela de sua casa. Minhas orações fazem com que principados e potestades temam o nome de Jesus. Assim como Raabe disse, né, aqueles espias, que as nações ao redor estavam com medo do povo hebreu, minhas orações fazem com que principados e potestades temam o nome de Jesus que está sobre a minha vida, e assim eu posso prosseguir fazendo aquilo que o Senhor me manda fazer. Josué, capítulo 3, diz que sempre que alguém se levanta de madrugada, de manhã bem cedo, como diz o verso 1, isto significa que essa pessoa está disposta. Esse alguém é alguém disposto. Meu marido e eu acabamos de vir de um congresso, nós participamos ali todo ano em São Lourenço, e ali nós acordamos cedo. Ali nós nos dispomos a acordar cedo para ouvir cedo a voz do Senhor. Isso significa que estamos dispostos a ouvir o que Deus tem. E este capítulo 3, ele fala a respeito da travessia do Rio Jordão e das 12 pedras comemorativas por esse fato. A conquista de Jericó por Israel foi mais do que apenas um exercício militar. Ela tinha um significado totalmente religioso, profético, né? Deus estava com aquele povo, a Trindade estava com aquele povo. E quem iria conduzir o povo? A Arca da Aliança. Os israelitas deveriam se purificar diante de Deus, porque seria ele quem os lideraria contra os seus inimigos. Nós lemos isso do verso 2 ao verso 6 do capítulo 3. Leia depois, tire um print dessa tela e passe a ler com mais cautela a palavra do Senhor, porque tudo está explicadinho nos capítulos que lemos. Afinal de contas, são 5 capítulos por semana, né? Você pode voltar e ler novamente, sobrando tempo, agora com um novo olhar. A adoração conduz o povo. Nós vemos isso também hoje, quando entramos na casa de Deus. Não é à toa que nós começamos o culto com a adoração, porque a adoração conduz o povo onde Deus quer que nós sejamos conduzidos. Não é um entretenimento. O levita não está lá no altar para entreter o povo. Ele não está lá porque ele não tem nada para fazer. Ele não está lá como se fosse um animador de programa. Vamos aí, bate palma, levante suas mãos.
olhe para o lado, fale para o seu amigo isso, seu amigo aquilo. Não. Mas Deus conduz o seu povo através da adoração. E foi assim que aconteceu na travessia do Rio Jordão. A presença do Senhor, sua santa presença, foi simbolizada na Arca da Aliança, que os sacerdotes levavam à vista de todo o povo. E não é assim que é o culto, gente? O culto não é isso? A Arca da Presença, ela é conduzida pelos levitas, pelos sacerdotes ali, e à vista de todo o povo. Todo culto é feito às claras, todo culto é feito na presença das pessoas que estão ali para adorarem ao Senhor, serem conduzidas à adoração. Por isso, quando você for à igreja, não fique sentado na hora da adoração, né? Eu vejo muitas pessoas que se sentam, ficam lá, né? Só olhando, ouvindo, e olha para o data show, e dá risada, e conversa, e olha no celular. Não, você está ali para ser conduzido à adoração. E essa adoração faz toda a diferença na vida das pessoas que buscam ao Senhor, como fez toda a diferença na travessia do Rio Jordão. Como Deus havia operado através de Moisés, ele também operaria através de Josué. Assim como as águas do Mar Vermelho secaram milagrosamente para permitir que a geração anterior escapasse do Egito, as águas do Rio Jordão também secariam milagrosamente para permitir que a nova geração entrasse em Canaã. Então, Deus fez com que a história se repetisse. Nós lemos dos versos 7 ao 17, você pode marcar e ler aí com calma. Tudo Deus fez de novo, né? Deus fez como fez no Mar Vermelho, Deus também fez no Rio Jordão. As águas secaram milagrosamente. O Deus que eu sirvo, ele faz de novo. O Deus que eu sirvo, ele faz quantas vezes ele quiser. Tem uma música que eu gosto muito que diz: faz de novo o teu povo, clama-te mais uma vez de novo. E é isso que Deus faz. Deus faz de novo, e de novo, e de novo, e quantas vezes Ele quiser. Deus faz na minha vida e na tua vida. Assim, nós entramos no capítulo 4 de Josué, e neste capítulo nós somos alertados para a importância dos memoriais. Que tipo de memorial você tem deixado na sua casa, né? Nós aqui em casa, nós temos alguns memoriais. Nós compramos uma arca da aliança, nós temos um candelabro. Todas as vezes que olhamos para essa arca, nós lembramos da aliança de Deus com seu povo. Quando olhamos para o candelabro, mesmo sendo pequeno, nós lembramos da primeira vez que meu marido teve a primeira visão aberta, quando ele estava também num acampamento de homens, e ali Deus tratou grandes coisas com ele. Nunca mais ele foi o mesmo. Então, nós precisamos ter alguns memoriais. Muitos de nós somos negligentes quando se trata de valorizar os momentos importantes do passado por meio das memórias. Nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos dá esperança, seja uma palavra, seja um livro, você precisa trazer à memória o que te dá esperança. Essas pedras aqui em Josué 4, elas eram um memorial, elas são um memorial de tudo quanto o povo tinha vivido no deserto, até aquele momento, e o início de um novo ciclo para os filhos de Israel. Eu lembro, Moisés e eu íamos ao monte orar, e ali nós fizemos várias vezes montes de pedrinhas, né? Infelizmente, aparecia um filho do capeta lá e tirava as pedras do lugar. Na outra semana, as pedras não estavam mais lá. Mas Deus via as nossas atitudes e várias vezes nós fizemos tudo de novo. Nós arrumamos as pedras todas outra vez para servir de memorial. Hoje, faz um bom tempo que nós não vamos ali, mas se continuássemos indo, nós continuaríamos levantando. O culto doméstico dos M's, né, que você às vezes até assiste, também é um memorial daquilo que Deus tem feito. Uma semana prego Moisés, na outra semana eu prego, memoriais daquilo que Deus tem feito. Você precisa levantar memórias na sua casa, na sua vida, na sua família, para que a nova geração, quando olhar aqueles memoriais,
possam entender que Deus faz e Deus fará quantas vezes Ele quiser fazer. As 12 pedras serviriam para contar aos filhos o que Deus fez. Do verso 1 ao 9 do capítulo 4, nós lemos isso. Então, se você quer deixar um legado aos seus filhos, deixem memórias, memórias que contem, olha, aconteceu isso. Nós fizemos no culto doméstico dos EMES, da semana retrasada, nós fizemos um culto só de memoriais, de testemunhos. Testemunhos também são memoriais, daquilo que Deus tem feito na tua vida. E vale muito a pena, quando você chegar na tua igreja, você pedir a palavra ao pastor, já combina com ele ou com a secretária, e fala, eu quero contar um testemunho. Testemunhos são memoriais daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz e daquilo que Deus ainda vai fazer, porque Ele faz de novo e de novo e de novo. Esse link aqui, essa página que nós temos, né? Esse canal que nós temos no YouTube, são memoriais. Um dia eu não vou estar mais aqui, mas você vai continuar assistindo, né? A leitura da Bíblia sem pressa. E você vai ver, nossa, Mary Ruth deixou um legado, um memorial daquilo que Deus falou ao coração dela através do pastor Felipe Parente, né? Ele me deixou um legado e agora eu deixo um legado para você, que você também possa deixar um legado às próximas gerações de tudo aquilo que Deus fez, faz e fará na tua vida. E o Senhor disse a Josué, hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Então o Senhor começa a exaltar Josué, e Josué sabe que é Deus. Dos versos 10 aos versos 19, ao verso 19 do capítulo 4, né? O Senhor exalta Josué. Chegou o momento, Josué sempre andou juntinho de Moisés, e agora chegou o momento dele ser exaltado por Deus. Então, o memorial em Gilgal era um memorial para gerações futuras. Nós lemos do verso 20 ao 24, que cada pedra, 12 pedras, serviriam de memorial a cada tribo, a nova geração. Quando saímos da frente de Deus, Ele vem e põe tudo em seu devido lugar. Daí, erguemos um altar de adoração em Gilgal, que é o lugar da aliança. Gilgal é o lugar de formar profetas. Gilgal é o lugar de sacrifícios ao Deus eterno. E você deve subir em Gilgal e ali oferecer sacrifícios de adoração, levantar memoriais que sirvam de legado para as próximas gerações. Por fim, o capítulo 5 nos fala que esse capítulo começa dizendo que todos os reis amorreus e cananeus souberam de como o povo hebreu havia passado pelo Jordão a seco. Portanto, estes povos tiveram medo, desanimaram e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Olha que coisa mais linda. É assim que Deus faz na minha vida e na tua vida. Quando Deus começa a fazer algo em nós, e nós levantamos memoriais, e nós damos o testemunho, o inimigo fica com medo, porque ele vê que Deus não é o Deus do passado, mas ele é o Deus do presente e continuará sendo o Deus do futuro. E aí ele desanima, perde a coragem e não mais vem nos resistir, mas ele foge de nós, o inimigo foge da nossa presença. Era hora, então, de renovar a aliança em Gilgal. Aquela geração nascida no deserto não havia sido circuncidada ainda, e os velhos que saíram do Egito morreram. Verso de 1 a 8. Com esta renovação de aliança, a vergonha e a humilhação sofridas no Egito foram removidas. Eu leio isso no verso 9 do capítulo 5, diz assim: Então o Senhor disse a Josué, hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Olha que maravilha, não é? Deus fez com que a aliança fosse renovada. Eles não haviam sido circuncidados ainda, os velhos haviam morrido, aqueles que saíram do Egito. Então, essa renovação de aliança tiraria deles toda a vergonha, toda a humilhação que eles sofreram no Egito. Deus removeu vergonha e humilhação. Gilgal está relacionada à palavra hebraica, galai, que significa rolar.
pedras, né? Tem a ver com rolar, não é? O opróbrio do Egito estava agora sendo removido. Como a gente remove pedras e rolamos pedras pesadas para serem removidas, assim Deus estava removendo o opróbrio do Egito, daquela nova geração. E vem aí a celebração da Páscoa. Capítulo 5, verso 10 diz assim: enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. Desculpem. Ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. A celebração da Páscoa, então, marcou uma importante transformação na vida de Israel. Porque o maná cessou. Maná é coisa de deserto. O povo passou a comer o que a terra produziu. Do versículo 10 ao versículo 12, a gente lê assim: na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte, ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Olha que maravilha. Então, não reclame do deserto, não. Toda vez que você está no deserto, o maná vem. A partir do momento que você sai do deserto, você precisa ir atrás e produzir aquilo que você precisa. Um comandante do exército do Senhor manda Josué tirar as sandálias dos pés, pois aquele lugar era santo. Versos 13 a 15. Será que isso não te traz à memória o que aconteceu com Moisés? Lá em Êxodo 3, 4 e 5? Deus fez de novo como ele prometeu, né? De novo, Josué, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. Então, não sabemos se o próprio Jesus, mas fala-se que era um príncipe do Senhor, um comandante do exército do Senhor, veio, né? E se apresentou ali diante de Josué e o fez tirar as sandálias dos pés. A travessia do deserto me garante o maná. E enquanto eu estiver no deserto, Deus vai me sustentar. Porém, quando eu atravessá-lo, com certeza Deus vai me dar condições de me sustentar. E é exatamente aí que eu devo tomar mais cuidado com o orgulho, para que o processo seja suave e frutífero, para que a minha terra não seja uma terra esturricada, não é? Não seja uma terra fértil por causa do meu orgulho. Quando eu atravessar o deserto, que Deus me der condições de me sustentar, é aí que eu tenho que me lembrar que no deserto eu fui sustentada e passar a sustentar outros. Nós temos um amigo missionário, né? Um profeta, um homem de Deus chamado Isaías Barzan. Ele está lá em Moçambique. Ele está fazendo a obra de Deus naquele lugar. Do Brechó, Moçambique, você já deve ter ouvido falar dele. Esse Brechó, Moçambique, ele precisa das tuas ofertas, sabia? Essa missão, não só essa, mas tantas missões que tem por aí, mas dessa eu posso falar porque nela eu estou engajada, meu marido também está engajado. Nós podemos falar o que Deus tem feito naquele lugar. Entre no Instagram, coloca aí Missão Moçambique, Brechó Moçambique, sem ser cedilha, né? Que você vai entrar nesse projeto, você vai poder ajudar. Quem mora aqui em São José dos Campos vai poder até comprar roupas, preço muito bom, e outras coisas mais que são vendidas ali. E assim, nós vamos abençoar esse projeto Moçambique. Eu estou aqui vestida com uma blusa do projeto, né? Moçambique, sempre tenho postado algumas fotos desse projeto e Deus tem revelado grandes coisas, Deus tem levantado o seu povo. E o Isaías está lá, sabe, fazendo o quê? Deixando a casa dele, deixando os afazeres dele e entrando no processo de Deus para que haja frutos desse trabalho. Olha que maravilha, né? Enquanto nós estávamos aqui, talvez passando por alguns desertos, nossos olhos não se abriam para esse projeto Moçambique. A partir do momento que Deus abriu os nossos olhos, nós arregaçamos as mangas e começamos a trabalhar em prol do reino. E Deus tem nos abençoado grandemente através desse projeto
Moçambique, que você possa se engajar também e fazer a obra de Deus, né? Para dar frutos. Não fique aí estagnado, tem tanta gente precisando, e eu peço encarecidamente que você possa contribuir com esse projeto, essa missão Moçambique, para que pessoas sejam levadas ao Senhor Jesus. Amém? Que você possa ser grandemente abençoado, usado, né? Como instrumento de Deus na vida dessas pessoas, dos moçambicanos ali, né? Na África. E hoje nós encerramos esses 5 capítulos, crendo que Deus ministrou grandemente no seu coração. Se inscreve no canal, compartilha com quem você quer, faz o estudo aí de Josué. Josué é um livro muito rico, muito poderoso, mas aquele que quiser começar o estudo, entra lá, Bíblia Sem Pressa, tem de Gênesis, Êxodo, depois nós fomos para Jó, voltamos para Levítico, Números, Deuteronômio, e agora estamos em Josué. Você nunca pode ficar sem estudar a palavra, sem se alimentar da palavra. Alimente-se todos os dias, porque a palavra, ela nos levanta, ela nos alimenta, ela nos fortalece, ela tira de nós o opróbrio, a vergonha e a humilhação do Egito. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu quero abençoar todo esse povo que está aqui conosco no Bíblia Sem Pressa, estudando, lendo a palavra, se alimentando do Senhor. Eu peço em nome de Jesus que aquilo que eu não consegui transmitir, que o Senhor possa fazê-lo e que as vidas sejam cheias, transformadas pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus, continue conosco, nos fazendo crescer a cada dia. Que o teu nome, Senhor, seja apenas glorificado, somente o teu nome, não o meu. Mas o nome de Jesus Cristo possa ser exaltado, glorificado, enaltecido cada semana que entrarmos aqui no Bíblia Sem Pressa. Em nome de Jesus. Amém. A ti toda honra, toda glória, todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Como toda semana eu digo, quinta-feira, amanhã, teremos culto na igreja e você pode ir lá no Bola de Neve, fica na Avenida Cidade Jardim, 255, Jardim Satélite, em frente ao Vale Sul. E se você não pertence a São José dos Campos, vá à Casa de Deus. Se não consegue ir à Casa de Deus, entre no YouTube. Os cultos são televisionados, são passados ali, são filmados, e você pode se alimentar da palavra. Não fique sem congregar, não fique sem se alimentar da palavra, porque ela nos anima, ela nos fortalece, é ela quem nos levanta. Eu te abençoo por uma semana abençoada, para um final de semana poderoso em Deus. Sexta-feira, se você puder, entra aí no culto doméstico, Mary Ruth, pelo YouTube, Mary Ruth, Mary Canta a Palavra, e você entra aí, ou então pelo Instagram, mary.ruth.moisés. Às 18 horas estamos fazendo o culto doméstico dos M's. O importante é pregar a palavra e deixarmos um legado. Que Deus te abençoe. Até semana que vem, se Deus não nos recolher e Jesus não tiver voltado para buscar a sua igreja. Deus te abençoe. Até semana que vem.